retomar um pouco mais de interação de vocês dessa vez. Vamos tentar dar uma revisada no que a gente viu de forma bem rápida. Então, no nosso encontro de hoje, eu vou pedir que vocês possam interagir ainda mais do que foi no último, apontando algumas perspectivas ou mesmo algumas práticas que ocorrem na sala de aula, né? E a gente vai fazer o leque com isso, revisando o que foi passado. Aliás, já vamos fazer uma ligação com isso, revisando o que foi apresentado no nosso primeiro e último encontro que aconteceu há 14 dias atrás, né? Então, vamos lá. Nós tivemos, no início de tudo, o ensino de música como técnica, né? Vamos tentar identificar, ou tentar relembrar, pontuando, né? Como era esse ensino de música como técnica, tendo em vista aquele histórico que nós vimos, quem puder exemplificar, quem consultou algum outro material, ou quem já sabia, ou quem lembra vagamente alguma coisa que foi falada, ou quem lembra de tudo. Vamos lá? Então, nós tínhamos a prática musical dos índios, certo? Nós chamamos de música indígena, tendo em vista um aspecto da colonização, né? Uma definição do colonizador. Mas agora nós sabemos que, para eles, para os índios, a música tinha ou tem uma função que está para além de uma vertente artística, ou talvez não, nem se aproxime disso, tem uma outra representação. Mas, a partir do momento que nós temos os jesuítas, chegando à costa brasileira, né, com a finalidade de catequizar, nós começamos a ter aí um ensino de música como técnica, ok? Então, vamos lá. Vamos tentar seguir esse raciocínio e tentar, por exemplo, exemplificar esse ensino de música como técnica. Isso vai ser importante porque a gente vai acabar chegando na tendência atual, certo? E para isso a gente também precisa remontar todo esse arcabouço e entender se nós ainda temos uma parte de música ou do ensino de música na nossa escola como técnica ou como outra vertente ou como outra tendência à medida que nós formos discutindo e debatendo aqui. Então vamos lá. O ensino de música como técnica. Alguém arrisca? Vamos pensar. Quando o professor monta um coral para o Natal, professor de inglês, por exemplo. E As técnicas vocais? sim, sim, também. O soprando, Isso, então nós vamos contralto. ter isso, divisão de vozes. O primeiro exemplo aqui, vou diminuir aqui para caber mais. Quando há o foco no aprimoramento do que vai soar, entendeu? Por exemplo, a gente quer que o coral ele cante a música bem direitinho, bem bonitinho, do início ao fim, entende? E para isso, muitas vezes, a gente acaba desconsiderando, por exemplo, um, um desafio de dicção do aluno, né? A gente tenta até dizer, olha, não, tá errado, não, não é assim, não, é assim, é assim, tem que ser assim. A gente estabelece um quadro, um modelo, e ele tem que reproduzir aquele modelo, aquele quadro, entendeu? Ele tem que ser uma cópia fiel daquilo que nós
desenhamos em nossa cabeça, na nossa perspectiva. Então, trabalhar com essa questão de divisão de vozes, sim, é uma questão do ensino como técnica. Vamos ver um outro? Hoje a aula tem que contar mais com a participação de vocês. O estilo musical seria? Sim, também. O gênero musical, né? Ensaio. Treino. É, sim. Josenildo, Pois não? deixa eu questionar só uma coisa. Eu acho assim, quando ela falou a questão do ensaio, eu acho que basicamente é o que a gente trabalha, né? Só se preocupa com a questão do ensaio, que o aluno reproduza justamente o que está lá na música, sem ver essa questão, né, do vocal de cada aluno, né? Eu acho que é basicamente isso que a gente trabalha. Por isso que a gente fica sem saber colocar essa questão técnica, né? Porque assim, a gente trabalha a questão técnica, mas a gente não sabe que está trabalhando a questão técnica na música. Pronto. A gente vai começar agora, ó, tá vendo como é importante isso aí? A gente começa agora a desenhar um padrão de trabalho, né? Começa, eita, eu estou indo por esse caminho e eu nem sabia. Ou eu não estava indo por esse caminho, mas em determinado momento deveria ter ido, né? A gente começa a desenhar a nossa prática dentro de uma dessa tendência ou dentro de várias, né? E começa a perceber com mais propriedade algumas coisas que a gente já faz ou que deixa de fazer, tendo em vista essas linhas de tendência, né? Lenilson, quer falar mais? A questão respiratória entra aí nessa técnica? Entra sim, entra. Olha aí como está sendo interessante. Estamos construindo. Vamos passar para uma próxima. A música como expressão. Eu estou sempre dando assim uma espécie de um gatilho. Essa tendência de ensino de música como expressão, elas têm assim o seu auge na década de 1930. A gente já viu os exemplos de todo aquele processo musical, né, existente na educação brasileira, e que esse processo acompanha a educação como um todo. E a partir da implementação, da chegada, digamos assim, da escola nova, né? Onde há o foco no desenvolvimento natural do aluno, né? Baseado nas ideias aí de John Dewey, aí aqui no Brasil, trazido por Anísio Teixeira, por Nereu Sampaio, né? Então a gente tem o ensino de música como expressão. Nesse caso aqui, o educador ele interferia ou buscava não interferir, né, no caso, a sua atuação era o mínimo possível no processo, buscando, é claro, que aquela expressão daquele aluno tivesse uma originalidade, ok? E essa originalidade era um fator primordial, né? Então, nós temos ênfase nas ações mentais desenvolvidas durante a realização da atividade, ou seja, o processo, ele tinha um peso maior do que o produto que resultava daquele processo, né? Então, vamos pensar que a gente distribuía, vamos fazer uma analogia, nós distribuíamos folhas em branco para as crianças, dávamos pincéis, canetas, lápis colorido, enfim, e dizia, pintem, brinquem, se soltem, se expressem, entendeu? Então, na música funcionaria mais ou menos desse jeito. Entregaríamos instrumentos ou objetos com produção sonora e deixava a meninada descobrir o que acontecia, né? E o produto final não era visto, mas sim o processo. Então, vamos tentar exemplificar. Será que a gente tem alguma coisa desse tipo hoje na nossa sala de aula, na nossa prática? Música como expressão.
Ficou claro? Tá tranquilo? Pode ser a música educacional, aquela que a gente usa para organizar a hora do lanche, a hora de alguma coisa, ou alguma brincadeira. Sim, sim, tem, tem a ver, sim. Mas eu acho que nesse caso aí, ela se encaixa com uma outra tendência que a gente vai ver daqui a pouco. Guarda esse exemplo aí, por favor. Rosineide, não é isso? Isso. Por favor, Rosineide, guarda esse exemplo aí. Ele No vai se caso, encaixar. no caso, quando a gente confecciona algum instrumento, né, com material, pronto, a gente confeccionou um pandeiro. Na época a gente trabalhou com Jackson do pandeiro, e a gente confeccionou o pandeiro. E eles ficaram com esse instrumento, né, tocando a música de Jackson do pandeiro, assim, sem ter nem... Sem a gente ter ensaiado com o pandeiro, né? Assim, a gente deixou eles explorar o ritmo, o som, né, do instrumento que foi Hum, confeccionado. No caso, seria uhum. um exemplo? Tinha uma música e eles acompanhavam, era isso? Ficavam assim, meio que à vontade para fazer isso. Exatamente. Educação Certo. infantil. Educação infantil, né? Sim, tem um lado, sim, porque é uma questão experimental, né? Ele estava experimentando ali ao tempo que ele expressava uma ideia que ele concebia da música sem a sua intervenção, por exemplo. Então tem a ver. Então vamos colocar aqui. A expressão corporal também, a música, não é, ela traz muitas expressões corporal, ou seja, o movimento do corpo, né? Também expressa. Certo, pronto, perfeito. Ok. Esses movimentos corporais vão partir de estímulos. Aí, nesses movimentos corporais, esses estímulos podem ser a produção do som pelo próprio corpo. Pode sim. Pode. Como a gente faz com brincadeiras cantadas. Isso. Essas tendências, assim, elas também não são blocos bem fechados, bem definidos, né? Uhum. Hora ou outra você tem ali um ponto de interseção entre uma e outra, né? O que mais? Aquelas crianças que às vezes já falam, às vezes não, mas assim, elas começam de repente tá até fazendo uma outra atividade, pintando, brincando, aí elas começam a cantarolar uma melodia, né? Para quem é da educação infantil, se depara muito com isso. A criação, né? A imaginação da criança. Isso. Vamos para uma próxima. Qualquer coisa, qualquer ideia que for surgindo, a gente tenta encaixar em uma. A música como atividade. Quem foi que falou aqui a questão de cantar para a hora do lanche? Que eu pedi para guardar o exemplo. Fui eu. Rosineide, não é isso? Pronto, diga aí, Rosineide. A gente sempre usa assim nas salas de aula, às vezes como forma de organização de alguma atividade, né? Eu dei o exemplo da hora do lanche, mas assim, tem outros momentos que a gente usa música também na sala de aula. Nesse caso, como organização, né? Para ajudar na organização de alguma atividade ou para chamar atenção para alguma atividade. Certo. Para relaxar também, né? Porque às vezes os alunos estão muito estressados e a gente traz uma música mais animada, tal, que traz um relaxamento, um alongamento para eles. Então, é importante também. Certo. Isso, Quem falou agora no meu caso, foi educação Verônica, física. né? Foi. Lenilda. No meu caso, educação física também a gente usa para trabalhar relaxamento, para alguma brincadeira, atividade também, né? Trabalhar a questão de memória, essas coisas. Uhum. Certo, a questão cognitiva, né? Para trabalho de Desenvolvimento cognitivo. construir. Uhum. Certo, muito bem. Eu vou Eu colocar aqui, trabalho não só. diariamente para acolhida. Certo. Então a gente tem aí
uma produção musical, uma atividade musical ou uma reprodução musical ligada ao cotidiano escolar, né? Seja a hora de fazer a fila da merenda, na acolhida, os meninos estão estressados, aí vamos dar uma pausa, vamos colocar uma música relaxante, vamos fazer um alongamento, né? É algo muito forte também, é aquela questão de cantar o hino da cidade, o hino nacional, na Semana Cívica, Semana da Pátria, né? Isso. Inclusive é um conteúdo obrigatório, né? Os símbolos nacionais, né? E datas comemorativas também, né? Isso, datas comemorativas. E no caso, a questão de sons com partes do corpo. Tá mais ligado à tendência como expressão. Como expressão, né? Como expressão, como expressão. Mas, assim, tem também um ponto de interseção, né? É o seguinte, se você pega, por exemplo, e diz assim, a turma está naquele pico de estresse, e você, gente, para aí, todo mundo, pronto, agora todo mundo vai produzir sons com o corpo, vamos relaxar e tal. Aí você já encaminhou, entendeu? Para uma outra tendência, né? Entendeu? Então, pois não. Não entra como música, como atividade, não. Poderia sim também. Também? Depende. O contexto também vai dizer, tá? Uhum. O contexto vai dizer. Então, essa tendência da música como atividade, ela é bem reforçada na LDB de 71. Na verdade, esses documentos, para trás dos anos 90, a gente não pode nem considerar como LDB. O pessoal dele, a LDB de 71, a LDB não sei quanto. Não, a LDB mesmo é de 90 para cá, né? Mais especificamente da década de 90, né? A 9394/96, que é de 96. E a lei Darcy Ribeiro, como a gente viu. Esses outros são documentos assim, são normas, diretrizes, é uma tentativa, é um desenho de construir. Documentos normativos, né? Isso. Muita gente na LDB de 71, mas assim, eu não considero o LDB, né? Eu considero um documento normativo que tentou aí trazer uma sistematização do ensino no Brasil, né? Quanto currículo de ensino amplo, né? A nível nacional. Então, esse documento de 71, ele vai trazer o ensino de arte, como a gente viu, obrigatório, através da denominação de educação artística, mas ele dividia as disciplinas ou as áreas de conhecimento em duas. Aquilo que era obrigatório, e tinha nota, e tinha caderneta, e reprovava, e não podia faltar no currículo, com um peso maior, é claro, e aquelas que eram apenas atividade, era onde se encaixava a música, né? Como uma mera atividade. Eu vou dar um exemplo. No período do dia 7 da Semana Cívica, um mês ou 2 meses antes, juntam-se vários alunos, a escola ou contrata um professor, ou vê alguém da comunidade e monta uma banda para sair no desfile, né? Aí os meninos pegam na baqueta de todo jeito, não sabem nem o nome do instrumento, aí faz um teste, aí não sei o que, aí aquela dor de cabeça, aquele negócio, entendeu? Então, é uma atividade, certo? Não é obrigado, ou é aquela história, participa quem quer, ou dá o lugar a outro, enfim. Né? Então, a gente tem também um desenho assim, um pouco maior, macro dentro da escola, uma representação como essa, uma banda de 50, 60 alunos para desfilar no período do dia 7. Né? Às vezes não, na maioria das vezes. Isso não está no PPP da escola. Como atividade informal. Isso, exatamente. Né? Exatamente.
na verdade, como atividade não formal, né? Porque se nós pegarmos, Isso, por exemplo, não formal, não formal, né? Isso, exato. Então, é uma prática musical nesse sentido aí, como mera atividade. Aí depois para tudo, guarda aqueles instrumentos, pronto, o professor nem é professor direito, enfim, né? A gente tem muito isso. Então vamos ver como isso essas três que a gente viu agora, na verdade elas ainda são bem presentes, né, na escola, muito presentes, né? Quem é que concorda com isso? Eu concordo. sim, são bem presentes. Né? São bem presentes, né? Isso. Essas linhas de tendência, elas cumpriram, dentro da perspectiva de suas épocas, o seu papel. Né? A gente não pode desconsiderar, e a gente vê isso quanto elas ainda são presentes na escola. Né? Mas aí agora, o que, que acontece? Aí a gente entra agora nos documentos normativos mais recentes. Pegando dos PCNs para cá, são de 98, né? Aí a gente tem a nova BNCC, né? Que traz muito dos PCNs, né? Quem analisou o documento observa isso. Temos Também a questão também, das músicas e danças regionais, né? pronto, isso, nas suas expressões regionais, né? A, Aí essa BNCC ela passa a ser traduzida em um documento a nível estadual e depois a ser traduzida em um documento municipal que o sistema de ensino à rede usa também para a construção. Alguém falou ainda há pouco que estava na reunião da construção do PPP, né? Que é um documento, ele está sempre em construção, essa é a verdade, né? E aí, seguindo essa linha de raciocínio, nós vamos entrar para a tendência, digamos assim, da nossa época agora, da nossa vivência em sala de aula, que é a música como conhecimento, né? Nesse caso aqui, nós vamos ter a música justamente para o desenvolvimento cognitivo e nós vamos ter o deslocamento que nós tínhamos nessas outras tendências de como se ensina para como se aprende. Né? Começa-se a observar que todas essas tendências, elas meio que acontece assim, hora ou outra, um ponto de interseção nelas, né? E a gente tem algo mais completo, digamos assim. Nesse sentido, vamos lá, vamos tentar trazer uma prática aqui para essa perspectiva. Então, digamos que eu pego lá a música como técnica e eu trabalhe, diga um ponto aí desses que a gente elencou, por favor. Um ponto desse daqui, música como expressão. Quando nós formos tratar do gênero musical, educação infantil. O que que acontece? Nós temos a indissociabilidade das experiências, né? Então, é necessário contextualizar, por exemplo, Jackson do Pandeiro. Vamos trabalhar Jackson do Pandeiro na educação infantil. Vamos lá. As crianças vão confeccionar um pandeiro. Qual é a forma do pandeiro? É um círculo. Esse círculo possui outros círculos pequenos. Qual é a cor desse pandeiro?
Qual é o movimento que o corpo faz para tocar esse pandeiro? Esse som desse pandeiro é agudo, é grave, entende? Ele é um barulho, ele é um ruído, certo? Que tipo de instrumento é aquele? É um instrumento de percussão? É um instrumento de sopro? Entende? Então, aí vejam que a gente desloca o pensamento de se trabalhar uma única vertente, né, para trabalhar os pontos que ligam um desenvolvimento que é chamado de desenvolvimento global, o currículo global, o desenvolvimento integral do aluno, né? Aquela história que muito aparece lá nessa nova BNCC, né? E ela propõe uma vertente de currículo justamente na interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade, né? São termos diferentes e aplicações diferentes, mas buscam aí essa questão dessa formação como um todo, de um currículo chamado de globalizante, onde as fronteiras entre aquelas áreas de conhecimento, elas são, não digo assim, eliminadas, mas elas ficam assim, menos destacadas, certo? Ok? Então, a gente partiu só daqui. Aí vem a questão do gênero musical. O que era que Jacques do Pandeiro produzia enquanto gênero musical? Era forró, era funk, o que era, né? Era coco, entende? Então, vejam o quanto a gente tem aí uma perspectiva de um ensino contextualizado, certo? Essa é a palavra, tá bom? Então, a gente acabou falando, né? Também dos movimentos corporais. Aí a gente acaba trazendo isso aqui para uma experiência pessoal, intrapessoal e extrapessoal. Será que é possível acalmar as crianças com a música de Jackson do Pandeiro? Entendeu? Ou quando a gente coloca uma música de Jackson do Pandeiro, quais são os recorrentes movimentos corporais que elas vão fazer? Será que elas vão ficar mais agitadas, vão correr, vão se sentar, vão... Entendem? Então, tudo isso parte de uma adequação que tem reflexo diretamente no aluno e que esse reflexo tem que ser algo participativo. Ele tem que participar. Ele não é um mero espectador. Ele não vai só ver, ou melhor, ouvir o som do pandeiro, porque vocês vão levar um áudio para ele escutar o som de um pandeiro, ou mostrar um desenho numa folha A4 impressa de um pandeiro, né? Eles vão pegar em um pandeiro, eles vão tocar, eles vão manipular aquele objeto, aquele instrumento, certo? Então, essa indissociabilidade, ela vai também se refletir nas outras etapas. No ensino fundamental, anos iniciais, o primeiro ano que você tem aquela transição, saindo da educação infantil para o ensino fundamental, que é onde começa a fragmentação das coisas, né? Os meninos ainda chamam de tia, de tio, de não sei o quê, mas começa a fragmentação. Então, é nessa fragmentação que a gente acaba retomando uma outra tendência dessa daqui, ok? Aí segue os anos iniciais do ensino fundamental e, posteriormente, os anos finais desse, onde a gente vai, a cada etapa, podendo acrescentar um elemento ou outro, dar um contexto a mais, né? Então, à medida que a gente vai subindo, por exemplo, lá nos anos finais do ensino fundamental, a gente pega essa mesma temática aqui de Jackson do Pandeiro e começa a ver a questão da vertente dele a nível mundial. O que representa? A história por trás, a saída dele de Alagoa Grande, por que ele foi
para o sul, entendeu? As pessoas daquela época, todo mundo ia para o sul tentar a sorte, como se falava, entende? Então aí você vê, já tem um contexto, um leque mais aberto, né, de possibilidades, mas partindo sempre de uma ideia que é justamente trazer essa música enquanto conhecimento, né? Para os bebês, né, é muito importante, assim, sempre estar dialogando com, seja o psicólogo que acompanha a unidade, o coordenador pedagógico, vocês são pedagogas, né, vendo toda uma questão, todo um ambiente musical que propicia o desenvolvimento dele como um todo. Eu vou dar um exemplo aqui da criação de um parque sonoro, né, com materiais diversos, onde as crianças vão lá apenas manipular. E aí elas vão sentir a textura, ver que som é, algumas vão começar a rir, entendeu? Aí a questão da música do relaxamento para o bebê, alguns, existem já estudos que apontam para que o pai ou a mãe comece a colocar o bebê ainda na barriga para escutar determinados sons, certo? Então, toda essa questão, ela está para além só de um ensino de música sistematizado através de um professor de música. Existem outras áreas que nós precisamos dialogar com elas para entender melhor, ok? Tranquilo? Então, acho que aí eu dei um exemplo. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Aí eu fico me buscando, né, no que eu trabalhei com eles, né, que foi na amostra pedagógica da escola. Eu trabalhei essas questões, mas aí, assim, não sabia, né, em que campo estava, né, sendo colocadas essas questões. Uhum. Mas tem umas questões que você colocou que aí a gente vê, como a questão do tipo de instrumento, se é um instrumento de sopro, né, se é de percussão, né, isso aí deixa a desejar, que a gente não tem esse conhecimento, né, sobre essa questão. Pronto. Mas foi basicamente que eu trabalhei cores, trabalhei formas, né? Trabalhamos a questão da sonorização. Quando você colocou também que a música de Jacques do Pandeiro, a gente trabalhou aquela, Sebastiana. Quando a gente coloca, o impulso dele mesmo é pular, quando eles escutaram a música, né? Que seria crianças do pré-1 e pré-2, 4 e 5 anos. Uhum. Esse curso aí, né, ele vai se aprofundar um pouco mais, mas ele tem justamente essa ideia, porque não é nem, assim, dizer o que vocês têm que fazer, ou como tem que fazer. Muitas vezes vocês já fazem tudo isso, é só assim um ponto de esclarecimento para que aquilo fique de forma mais clara e mais consciente na prática de vocês, né? Ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que hoje isso acontece muito, e assim, é bom que a diretora da escola está aí, e ela tem, no caso, o poder de intervir sobre essas questões. Veja bem, a questão da montagem de uma banda na escola. A questão da montagem de uma banda na escola, ou de um grupo, seja de violão, ou de flauta, enfim. Um exemplo bastante interessante aconteceu no CEAI, que foi justamente o seguinte: quando o projeto de residência pedagógica chegou, e houve a ideia de se montar oficinas de instrumentos musicais. Certo, beleza. Mas aí o que foi que Robson e os demais professores ou alunos que participavam viram? É necessário ampliar a perspectiva. Por quê? Se a gente coloca, por exemplo, uma oficina de violão só, aquilo não é aula de música. Aquilo dali é aula que contém música. Entende? Por quê? Aula de música na educação básica, transversal aos níveis da educação básica, ela tem que ser para todos. Entende? Então, a partir do momento que nós, por exemplo, colocamos uma banda na escola e falamos que na escola tem aula de música, tem 30 instrumentos aqui, são para 30 alunos. É um projeto de inclusão. Eu vejo como um projeto de exclusão, porque tem 30 participando e centenas fora. Né? Então, é algo que a gente precisa pontuar e ter um cuidado. Então, o que foi que Robson fez?
já tinha as aulas de música nas demais salas. O quinto ano tem uma oficina de flauta doce, bastante forte, e o quinto ano, em tese, todos os alunos vão passar por ele. Então, tem aula de música ali. Mas tinha também aula de violão, aí tinha aula de canto coral, aula de teclado, aula de flauta. Então, abrangeu um leque bem grande de alunos. Então, é uma perspectiva diferente, né? Então, assim, é necessário ter o cuidado também em relação a isso, que às vezes a gente diz que é uma coisa e, na verdade, está sendo outra. Está sendo o contrário do que a gente está dizendo, está falando. Então, a aula de música na educação básica, ela deve ser para todos, tá certo? Então, devemos ter esse cuidado, os gestores, principalmente. Eu não canso de me deparar com vários exemplos. Não, na minha escola tem aula de música, tem uma banda lá. Eles atendem, quantos alunos tem a escola? Tem 500 alunos. Quantos alunos tocam nessa banda? 35. Ora, então tem 400 e tantos fora, né? Então a gente precisa ter o cuidado com isso, sabe? E a aula de música ela não é uma vertente única e exclusivamente para a prática de um instrumento. Muito embora ela se materialize com muita força quando você justamente faz aquilo que esses novos documentos estão trazendo, que é a participação ativa do aluno. Ele experimenta, ele manipula. Né? Ele sai de uma zona que seria única e exclusivamente passiva, de receber, de ver aquela imagem do pandeiro, de escutar o som do pandeiro, para manusear o pandeiro, para tocar, para tentar uma técnica, para tentar reproduzir uma música. É uma experiência totalmente diferente, diferenciada, né? Ok? Eu separei 2 vídeos aqui de uma prática que nós fizemos, mas é o seguinte, o vídeo aqui eu vi que quando eu abro, eu já testei, não tem áudio. Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar lá no grupo, aí vocês dão uma assistida nele, certo? Mas tem uma outra parte aqui para a gente finalizar, de uma outra experiência. Então, antes de chegar lá, vou fechar esse ponto aqui, esse tópico. Então, tá claro essa questão dessa tendência de música como conhecimento, que é algo mais completo e mais contextualizado, sim ou não? Então, a gente viu essas vertentes, né? E passamos agora a entender um ensino de música na escola em um contexto melhor desenhado, mais amplo, que visa outros aspectos. Por exemplo, a comunidade onde o CA está localizado, vou dar um exemplo. Ela tem o rap, digamos assim, muito forte entre os alunos, né? Aí, por que Robson, enquanto professor de música, só vai trabalhar música clássica, música erudita lá? Desconsiderando a característica da região onde aquela escola está. Então, é um dos pressupostos de construção do PPP, né, como teve um exemplo ainda há pouco aí, foi falado, é justamente essa ideia de localidade, né? Qual é a realidade da nossa escola? Então, música vai estar presente no PPP? Claro. Agora vai estar como? Entende? Então, essas questões precisam ser vistas. Vai estar só como uma banda, de ano em ano que a gente monta, um mês e pouco, perto de um desfile para participar. Vai ser só como uma oficina. É preciso definir isso, entendeu? Essa política pública dentro da escola, né? O PPP dentro da escola, o projeto político-pedagógico dentro da escola. Então, relacionado à parte de música, é nessa perspectiva que a gente trabalha. Então, tendo essa questão da experimentação de um instrumento musical, que nem sempre a escola disponibiliza, ou nem sempre se tem, às vezes a gente consegue emprestar em outra escola e tal, enfim. Mas vamos lá. Para a gente finalizar aqui, tá claro esse ponto aqui? Tá tranquilo? Essa é uma prática que ela partiu do ensino infantil e ela foi até o 3º ano
do ensino fundamental, os anos iniciais, é claro. Por quê? Porque tinha uma questão quando eu cheguei nessa unidade de ensino e uma outra próxima que atendia. Era o seguinte: todos esses alunos estavam, em tese, zerados de experiência de música dentro da sala de aula. Então, quando acontece isso, embora o desenvolvimento do aluno no terceiro ano esteja em um estágio que a gente considera mais desenvolvido do que o da criança lá na educação infantil, em termos de experiência na sala, com essas questões, ela está assim, de experiência na escola, ela não teve. Então, a gente acaba aqui nivelando, né? Então, o que foi que aconteceu aí? Foi montado um jogo da memória, ver se está aparecendo aí. Isso. É o que está lá no arquivo para vocês. Esse jogo da memória, ele visava o seguinte. Pode ser impresso em um papel mais grosso, um cartão, papel cartão e tudo, ou em um outro material, onde não seja possível o aluno ver a parte de baixo, o desenho que está embaixo, certo? Essa é a indicação. Então, aí aqui eu coloquei várias interrogações, né? Então, não tinha vencedor nesse jogo. A ideia era que os alunos eles encontrassem dois instrumentos iguais, né? Então, funcionava assim. Eu vou voltar aqui, tá vendo? Poderia ser jogado de dupla, individualmente, depende do tamanho da turma, da organização, como o professor fazia. Então, no caso aqui, não sei se vocês conseguem ver, eu vou dar um zoom aqui. Essas duas crianças, elas encontraram a figura do triângulo. Então, eu reproduzia no teclado, mas vocês podem levar uma caixinha de som com os áudios separados no celular de vocês. E era reproduzido o som do triângulo. Então, ela observava a forma e escutava o som. Certo? À medida que a dupla dos instrumentos eram encontrados, esses ficavam virados, né? A parte que identificava o instrumento para cima, porque aí os alunos iriam tentar encontrar outro instrumento, certo? Então, vou mudar aqui de figura. Dependendo do tamanho da turma, a gente acrescenta mais ou menos instrumentos. Pode ser visto assim, a questão de instrumentos de um gênero musical em específico, pode. A gente pode colocar só instrumentos de sopro, por exemplo, como a professora disse, a gente não sabia se era instrumento de sopro, de percussão, isso não foi trabalhado. Então, pode colocar só instrumentos da família dos instrumentos de sopro? Pode. Pode colocar só instrumentos da família de percussão? Pode. Pode colocar instrumentos que só tem no forró? Pode. Entendeu? Então, era assim em que funcionava. Aqui eu já estou trocando, cada foto dessa, cada imagem dessa é de uma turma diferente. Parte lá do ensino infantil até o terceiro ano do ensino fundamental. Pronto. Esse outro aqui que vai aparecer é o vídeo que eu vou jogar lá no grupo, para vocês poderem ter uma ideia. Não deixem de assistir ele. Eu gostaria muito de abrir aqui, só que se eu abrir aqui, não tem o áudio. Então, vocês vão ver como é que uma professora, uma colega nossa da UFCG, ela usa a contação de história para trabalhar essa questão musical. E tem uma outra que vai trabalhar justamente a questão do movimento corporal e a experimentação musical dos alunos associando os sons que são escutados ao movimento que elas fazem e reproduzem, tá certo? Ok? Esse jogo ele está disponível lá naquele arquivo, está em Word porque vocês podem alterar. Aí eu vou encaminhar para vocês todos os áudios dos instrumentos que estão lá, tá bem? Eu vou encaminhar. E vocês salvam em uma pasta para um possível uso posteriormente, tá bom? Então, nesse caso, eu conduzia essa atividade e eu usava o teclado, porque o teclado tem vários
tinha vários sons, né? E eu utilizava justamente o som do teclado para mostrar. Abria o triângulo, aí eu mostrava lá, programava o teclado e mostrava. Mas para quem não tem tanta habilidade em mexer com o teclado, se tiver, ótimo. Se não tiver, pode pedir a ajuda de um professor, como por exemplo Robson, para auxiliar nessa aula. Mas se não tiver, você coloca o áudio no seu celular e à medida que os alunos vão achando, encontrando o instrumento, vai sendo tocado o som daquele instrumento. Aí, à medida que a gente vai subindo de série, digamos assim, aí a gente aumenta também o quê? O contexto. Por exemplo, no terceiro ano, o que que viu? Quando abria a sanfona, aí eu já dizia quem inventou a sanfona, de onde ela surgiu, que Luiz Gonzaga usava ela, entendeu? Que depois de Luiz Gonzaga, quem passou a usar foi fulano de tal, entende? Que tem sanfona maior, menor, entendeu? Já, por exemplo, na educação infantil, não, era só o quê? Encontrava o instrumento, alguns até faziam assim. Ah, toca assim. Eles mostravam, entendeu? Como era o movimento para executar aquele instrumento. E era colocado o som. Né? E a gente pedia, diga, sanfona e tal. Às vezes era possível colocar a palavra, entendeu? Ali para ele ir associando a questão das letras, enfim. Então, é um ensino de música que deve ser contextualizado. Ele não pode ser mais isolado e há uma progressão a ser seguida. E essa progressão ela está bem clara nesses documentos. Né? Cada professor é claro. Eu aqui também não estou trazendo uma receita de bolo, que a gente sabe que na aula não é assim. Cada escola, cada sala de aula é um contexto diferente. Mas, assim, são ideias, são sugestões que podem ser trazidas, trabalhadas e aprimoradas. Algumas coisas vão dar certo, outras não, enfim, faz parte daquela experiência do professor. Me tira só uma Sempre dúvida, tem. por favor. Pois não? O acordeão, a sanfona é o mesmo instrumento ou tem diferença? Acordeon e Hum, sanfona. sim. Olha, é uma questão assim, muito, digamos assim, uma linha muito tênue, sabe? Entendeu? Por exemplo, em alguns países da Europa não usa nenhum desses nomes, vai se chamar de gaita. Entendeu? Na região no sul do Brasil, por exemplo, o pessoal vai estar sempre chamando de gaita de fole, sabe? Gaita de fole. Aí, inclusive, tem, por exemplo, um compositor do sul que ele faz uma composição que é muito tocada em uma banda de forró do Nordeste, que é a banda Mastruz com Leite, e o cara fez uma composição na intenção de ter a gaita como sendo um instrumento divulgado e e o Mastruz com Leite popularizou como sendo a sanfona, entendeu? Então, assim, são termos que são bastante Mas é o mesmo não vão instrumento. vão se referir ao mesmo instrumento. Eu pensei que Sabe? sanfona. Agora, Como lá do sul que tu falou agora. Eu pensei que era outro instrumento. Sanfona de gaita, né? Como é? Fole. chamam gaita. Gaita, Fole isso, gaita de fole. isso. Eu pensei que Entendeu? era outro instrumento. E tem também, esse é lá da Suécia, na Europa. Entendeu? Que é um instrumento que parece uma flauta, chamado gaita de fole, entendeu? Tem também. Então você veja que a gente tem o mesmo nome para instrumentos diferentes, como também a gente tem nomes diferentes para o mesmo instrumento. Aí tem o fole, né, que é um instrumento que é o seguinte, ao invés de ter teclas, ele vai ter botões, e ele é menor, né, popularizado na música do Luiz É que eu tava Gonzaga. dando uma turma sobre carimbó, né? Aí, falando dos instrumentos que tocam carimbó, aí eu vi que o ganzá, ele tem vários modelos, né? Vários estilos. Sim, sim, exatamente. Exatamente. A gente pode, por exemplo, pegar isso aí e contextualizar e dizer, olha, no Nordeste nós chamamos isso com esse nome, no Sul é esse. Que eu No percebi que tem o Sudeste ganzá de materiais diferentes e modelos diferentes. sim, sim. Tem o Entendeu? ganzá que é feito com aquela, a cabaça, entendeu? Isso. A cabaça dessas que saem,
da planta, né, do roçado e tal. Aí tem um ganzá de plástico, aí tem um de metal, enfim, mas não deixa de ser ganzá, entendeu? Tem uns Entendi. bem rudimentares, entende? Aham. Então, assim, esses termos, a gente, fazendo uma pesquisa na internet, existe na música, tem o dicionário Groove, que é um livro, parece, bem grande. Então, ele vai determinar um único tipo. Só que dependendo da cultura local, aí a gente tem essas variações, entendeu? Sei. Gaita, piano de joelho. Por exemplo, Luiz Gonzaga, ele fala, tem uma música dele lá que ele conversa mais do que canta. Ele vai dizer, pega o piano de joelho, entendeu? Ele está se referindo à sanfona, Aham. sabe? É. É a Então é regionalidade, isso. né? Exatamente. Entendeu? O contexto ele vai ter um peso grande em relação a isso. Entendeu? Ok. Obrigada. Nada. Ok, pessoal? Se nós estivéssemos no presencial, a gente iria introduzir com a prática de um instrumento para vocês, sabe? Mas como a gente está à distância, aí a gente vai deixar isso para um outro momento. Eu vou deixar isso assim com o para o professor Robson, ok? Tá certo? Mas, enfim, a gente vai tentar se aprofundar um pouco mais. Eu gostaria muito que vocês pudessem dar uma olhadinha no que diz essa BNCC, essa proposta curricular do Estado para a área de música, tá certo? E que vocês trouxessem questionamentos para a gente tentar também elucidar e construir juntos, tá bom? Eu não vou fazer um plano de aula, porque eu acho isso muito tecnicista, desculpem aí, fazer um plano de aula, como é que... Eu não vou fazer isso, não, de jeito nenhum, tá certo? Então, mas a gente pode entrar em uma discussão, tá certo? Eu vou estar também trazendo durante esses nossos encontros materiais que tem aí nas escolas de vocês, que foram entregues, talvez estejam lá nas estantes, colocado lá no arquivo, que dão uma ajuda muito grande a vocês nas práticas musicais. Tá bom? Tá certo? São livros, inclusive, que foram construídos, materiais didáticos que foram construídos única e exclusivamente para a prática musical em sala de aula. Como trabalhar a partitura de diversas formas. Às vezes a gente se depara com, quando fala em partitura, aquele códigozinho, né, bem estranho para muita gente, e eu vou mostrar várias formas de se trabalhar a questão da partitura com as crianças, com os nossos jovens, de várias outras formas que não só aquele código europeu que a gente conhece aqui no Brasil, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês. Eu estou aqui, se alguém tiver mais alguma dúvida, mais algum ponto, mais alguma coisa para trazer, para somar, fica aberto aqui. Eu estou aqui para tentar esclarecer. Se eu não souber agora, eu tento trazer a resposta depois. Professora Marinalva, feche aí a nossa reunião de hoje, nosso encontro. Pessoal, boa noite. Bom, Josenildo, obrigada, viu? E assim, eu estou participando do curso, como eu disse a você, né, como professora que sou e dificuldades que tenho, porque a gente trabalha música, seja na educação infantil ou no ensino fundamental, de forma assim muito superficial. A verdade é essa, né? Lhe ouvindo, lendo algumas coisas, música não é fácil. Então, não é só colocar lá o DVD ou o CD para a criança escutar por lá que você está trabalhando música, né? Então, assim, música é muito difícil. E é uma exigência, né? Hoje, para nós professores, é a música. Está lá na BNCC e temos que dar conta. Então, assim, eu estou gostando, não sei o pessoal, né? Mas, assim, estou ao mesmo tempo refletindo que eu preciso de mais, entendeu? Mais aprofundamento mesmo, porque você falando e eu aqui pensando, meu Deus, como é difícil, né? Como é difícil, como a gente precisa se aprofundar nessa questão da música para poder desenvolver um trabalho mais significativo com nossos alunos. Então, você está contribuindo e eu só tenho a agradecer.
precisamos dar uma lida nessa parte da BNCC. Exatamente. E tem muita coisa de música que a gente precisa, necessita conhecer, né? Você viajou nos aspectos históricos, né? Começou com os aspectos históricos da música e aquele dividindo, né? E eu pensando, meu Deus, quanta coisa tem para aprender, né? A música indígena, a música na colonização, a música, e lá vem a música clássica, a música MPB, a música popular, né, que a gente chama, o forró, e lá vem todo, é muito assim, muita coisa mesmo. Pronto. Isso, então, só tenho a agradecer a você e principalmente ao professor Robson, né, que sempre traz dentro dele esse amor pela música, né, essa energia e sua sabedoria. Sabe muito, né? Robson, juntamente com vocês da residência pedagógica, sabem muito. É uma forma diferente de trabalhar música. Né? Depois da residência pedagógica com música na escola, assim, houve uma transformação em tudo, do comportamento dos alunos, né, a tudo. Então, a música ela é muito poderosa também. E vocês desempenham o trabalho excelente, muito bem mesmo. E nós do CEAI só temos a agradecer, né, somente. Então, Josenildo, obrigada, boa noite. De ter um pouco de técnica vocal em um outro momento, né? Isso aí seria um outro momento. Sim. A gente vai ter o curso de técnica vocal para os professores, né? Que é como utilizar melhor a voz na sala de aula. Isso. Muito bom. Isso. Nós vamos ter isso aí, já está agendado também, certo? E é fora, digamos, fora a parte desse curso aqui de música e seu ensino, tá bom? É outra demanda que Robson me incumbiu e a gente vai fazer, se Deus quiser. Então é isso. Boa noite, gente, boa noite. Obrigada, Josenildo. Por nada, fiquem com Deus e qualquer dúvida eu estou aqui para esclarecer.